Jogo rápido aqui para eu entender. Professor Miguel Reale Júnior, tem crime eleitoral ou não nesse 7 de setembro? Há manifesto abuso do poder político com a utilização de uma manifestação de cunho nacional, ou seja, de comemoração importantíssima dos 200 anos da independência brasileira, em prol da sua candidatura. Utilizou-se de todo o aparato que foi construído para a manifestação de militares, para a manifestação de forças militares desfilando junto a ele, o presidente de Portugal. Isso foi transformado e imediatamente toda essa estrutura valeu para que ele viesse a fazer um comício, e esse comício já estava montado antes. Quando ele estava com a faixa presidencial ao lado do presidente de Portugal, já houve uma deturpação da bandeira brasileira. Há uma foto publicada hoje pelo Jornal Público de Lisboa, mostrando ele ao lado do presidente de Portugal com uma bandeira que vem deturpada com motivação eleitoral, ou seja, no centro não mais ordem e progresso, mas Brasil sem droga e Brasil sem aborto. Ou seja, é uma utilização de uma manifestação importantíssima da história brasileira, transformada em palanque para a sua promoção pessoal. Ou seja, tudo, ele se valeu de toda a estrutura que foi montada para uma comemoração importantíssima, uma data a respeito da qual ele nada falou. O que mais impacta é a absoluta omissão, não houve qualquer referência ao bicentenário da nossa independência. O que houve apenas foi promoção pessoal, ou seja, e valendo-se também da transmissão feita por órgãos oficiais de imprensa e pela própria imprensa, que transmitiu Brasília como se fosse um ato oficial, e na verdade era um ato de campanha. Então há uma disparidade de armas claras com a utilização do presidente da República, do todo o aparato que foi preparado para uma comemoração oficial em prol da sua campanha eleitoral. Mas o senhor acha, por exemplo, a esquerda, né, o Lula já falou que vai entrar com uma ação, outras pessoas. Você acha que tipo de resposta o Tribunal Superior Eleitoral pode dar? Qual pode ser a punição do presidente Bolsonaro? Eu acho que já existe uma omissão do Ministério Público Eleitoral que já devia ter tomado medidas. Né? Mas o Ministério Público tem sido omisso. Né? E, logicamente, vai haver uma representação de abuso de poder político que pode levar à cassação do registro eleitoral. É a perda da candidatura, né? Por manifesto abuso de poder político, né? Político e econômico. Então, há a possibilidade dele ter dificuldades, mas, evidentemente, que ele já se preparou para isso, né? Acusando o presidente do Tribunal Eleitoral, Alexandre Moraes, de parcialidade, de ser um vagabundo, inclusive ele disse isso recentemente essa semana, né? Ou seja, ele vai dizer que é objeto de perseguição com essa manifestação pública, sem dúvida nenhuma considerável, de pessoas, seja em Brasília como no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, isso foi transformado numa coisa chula, né? O país, internacionalmente, perde a sua respeitabilidade, à medida que o presidente, nós voltamos ao primitivismo. É um totemismo. Né? É um totemismo. Agora, doutor Reale. O imbrochável, né? Quer dizer, é um totem. Na verdade, colocar o falo presidencial a ser admirado na Praça dos Três Poderes. Né? Agora, doutor Reale, antes de entrar nas questões mais historiográficas com o professor Fico, eu queria lhe fazer uma pergunta bem direta. Né? Está claro que houve abuso do poder político, como o senhor mencionou, mas há também abuso de poder econômico, né, e com o mais grave, com verbas públicas, né? Há até crime comum, porque no mínimo ocorreu ali desvio de finalidade de uma solenidade oficial, foi convertida num evento eleitoral, né? Pode ter ocorrido também crime de responsabilidade, uma vez que o presidente reiterou a ameaça institucional, a insinuar que reeleito ele traria o Supremo para dentro do que ele chama de 4 linhas da Constituição. Agora, o senhor mencionou aí uma expressão usada pelo presidente, né, que se incitou o público a chamá-lo de imbrochável.
que eu lhe pergunto é, o que é pior a essa altura? A ameaça institucional ou a ameaça institucional deste imbrochável ou uma justiça broxa? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é acusado, e o Tribunal Superior Eleitoral por Bolsonaro, porque são os únicos freios que foram presentes na vida brasileira recentemente, impedindo o avanço do autoritarismo presidencial, né? E logicamente, depois o Bolsonaro tem que ter um inimigo, né? A dinâmica do populismo de direita é sempre a eleição de um inimigo contra o qual ele reúne sua tropa e em frente ao qual ele se coloca como contínua vítima, né? Essa é a dinâmica do populismo de direita, usando as redes sociais, usando os meios atuais de comunicação, sempre numa vitimização e numa aceleração do ódio, né? Portanto, eu acho que... Mas o senhor há de concordar que ele vem sendo tratado, o presidente, como um ser inimputável, ou não? Porque não é a primeira vez que ele infringe leis. Não. Nós mesmos apresentamos um pedido de impeachment ao presidente Bolsonaro, com base em todos os dados que foram levantados pela CPI. O que existe é uma fragilização, e você tem dito isso, Josias, do procurador que não procura, né? É o sobrenome do procurador, segundo Josias.